Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Restaurantes Incríveis, um programa criado para ajudar você a lotar o seu restaurante todos os dias. Eu sou o Vicente Gouveia, responsável pelo Colibri, o maior software de gestão para bares e restaurantes do Brasil e criador do método Restaurantes Incríveis. E agora vamos para o quadro Livros incríveis que todo dono de restaurante precisa ler. Essa semana eu quero conversar um pouco com vocês sobre o livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. O Cialdini é um PhD em comportamento humano. E nesse livro ele explica algo muito importante que a gente precisa prestar atenção o tempo inteiro. O cérebro humano é a parte do nosso corpo que mais gasta energia. E para preservar a energia, o cérebro tem dois sistemas de decisão. O sistema de decisões rápidas, onde ele age no automático, sem ter que ficar pensando, sem ter que ficar analisando o problema, e o sistema de decisões devagar, onde o cérebro gasta muita energia e pesa, pondera, faz cálculos e toma decisões mais elaboradas. O sistema automático existe para autodefesa, e isso está gravado no nosso gene. Então o cérebro, para tomar decisões rápidas, não faz absolutamente conta nenhuma. Você vê um leão, foge do leão. Você vê uma situação de perigo, foge da situação de perigo. São reflexos automáticos do cérebro. O problema é que muitas decisões no dia a dia, o cérebro reconhece um padrão e age automaticamente. E às vezes, nem sempre, ele toma a melhor decisão no módulo automático. E eu vou destacar aqui 6 pontos que o cérebro normalmente age de maneira automática, mas ele deveria usar o sistema de decisão devagar. O primeiro é a reciprocidade. Isso daí está no nosso gene. Foi feita uma seleção natural da espécie ao longo de milhares de anos, onde as pessoas que usam a ferramenta da reciprocidade sobreviveram e os que não usavam a ferramenta da reciprocidade, seus genes não prosperaram. Imagina que você morava numa tribo e a tribo um tinha que colaborar com o outro. E se a pessoa não fosse recíproca com um favor que foi feito a ela, um alimento que foi dado a ela era expulsa da tribo. E a chance de sobreviver sozinho fora da tribo era muito menor. É totalmente inconsciente do nosso cérebro a questão de retribuir quando alguém faz alguma coisa pra gente. E aconteceu um fato curioso outro dia lá em casa. A Vitorinha ganhou um presente caro da amiguinha da escola. E de repente eu e a minha mulher, a gente ficou pensando, pô, como é que a gente vai retribuir? Foi um presente caro, a gente precisa retribuir, precisa retribuir. E o engraçado é que foi justo na época que eu estava lendo o livro. Eu falei, putz, como é forte essa questão da reciprocidade. Porque não foi algo que fizeram a mim, foi algo que fizeram para ela. E eu me senti responsável em retribuir mesmo não tendo sido para mim o presente. Agora, essa questão da reciprocidade fica ainda mais forte quando há um recuo da outra parte. Eu vou explicar da maneira como eu vi no livro. O Robert estava andando pela rua e um garoto escoteiro chegou para ele oferecendo um ingresso para o circo dos escoteiros. E a venda do ingresso era para ajudar a organização dos escoteiros. O ingresso custava $10. Ele olhou para o menino e falou, não, obrigado, não tenho interesse em comprar o ingresso. Aí o menino vira para ele e fala, olha, tudo bem, eu entendo que você não quer ir no circo, mas você não compraria um chocolate por $1? Porque a receita da venda do chocolate também ajuda os escoteiros. E ele comprou a barra de chocolate por $1, mesmo sem estar com vontade nenhuma de ter comprado o chocolate. E aí você para analisar o que aconteceu ali. O menino ofereceu um ingresso. Ele recusou o ingresso. De alguma forma, essa recusa deixou ele um pouco desconfortável. Deixou ele numa situação de dívida com o menino. E aí o menino veio com uma oferta menor. Ele, para se livrar da culpa de não ter comprado o ingresso de $10, comprou o chocolate de $1. Então, muito cuidado
quando acontecer um recuo numa relação de reciprocidade. Agora, como que a gente usa isso no nosso restaurante? No ramo da gastronomia, as pessoas precisam ser generosas. Quanto mais generoso você for com seu cliente, mais ele vai se sentir em dívida com você e mais ele vai aceitar as ofertas que você fizer para ele no futuro. Então imagina que você está preparando uma sobremesa nova para lançar na semana que vem. O que é muito legal? Faz uns potinhos pequenos dessa sobremesa e durante o almoço sai distribuindo para os seus clientes, falando: olha, a gente está testando essa receita nova dessa sobremesa e queria oferecer para você experimentar e dizer o que você acha. O cliente vai ver aquilo como um gesto de carinho e vai se sentir em dívida com o restaurante. E as chances desse cliente comprar alguma coisa de você depois, quando você oferecer, são muito maiores. Nunca subestime a questão da reciprocidade, compromisso e coerência. Essa é outra arma poderosíssima que o cérebro humano está condicionado a reagir automaticamente. Se eu digo que gosto de alguma coisa, eu nunca vou querer me contradizer lá na frente, porque isso vai afetar a minha autoimagem. Tem uma passagem muito bacana que explica isso no livro. Por exemplo, se você diz que é uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente, que gosta de economizar energia, que gosta de economizar água, é muito provável que você não queira arranhar a sua autoimagem. Tudo que a gente se compromete publicamente com relação à nossa imagem, é muito difícil a gente voltar atrás depois. Uma vez que as pessoas se comprometem com algo, é provável que honrem esse compromisso para manter sua autoimagem, mesmo que isso vá contra os interesses da própria pessoa no futuro. A aprovação social. Essa é outra técnica importantíssima de persuasão. Vamos pensar no seguinte exemplo. Você está com fome e está numa rua que tem 2 restaurantes. Um restaurante está vazio, o outro restaurante está lotado. Você não conhece nenhum dos 2 restaurantes. As chances de você ir no restaurante que está lotado são muito maiores, porque existe lá uma comprovação social. As pessoas preferem aquele restaurante em detrimento do outro. Logo, aquele restaurante deve ser muito melhor do que o outro. Essa ferramenta pode ser usada no seu restaurante através de depoimentos de clientes. E tem muito mais força um cliente falando bem de você do que você falando bem de você mesmo. Essa é uma prova social que funciona muito e você deve aplicar no seu restaurante. Afeição. Somos muito mais propensos a ser influenciados por pessoas que gostamos. Por isso é tão importante você produzir conteúdos de topo, meio e fundo de funil todos os dias no Instagram do seu restaurante. Isso cria familiaridade da imagem do seu restaurante com o seu consumidor e ao longo do tempo vai criar uma afeição do seu consumidor com o seu restaurante. A partir daí, as chances de você influenciar o seu consumidor para vir no seu restaurante são muito maiores. Autoridade. Essa é outra arma de persuasão fortíssima. Imagina que a mesma receita está sendo ensinada por 2 pessoas. Uma é um executivo de gravata cozinhando e a outra é um chefe todo paramentado. Qual receita você acha que tem chance de fazer mais sucesso? A gente reconhece a autoridade de diversas formas, seja no uniforme, seja na reputação, enfim, a chance de sermos influenciados por alguém que desperta autoridade em nós é muito maior. E por último, e super importante para o segmento de bares e restaurantes, é a escassez. Itens raros ou em escassez são percebidos como mais valiosos. E você pode usar o gatilho da escassez nas suas redes sociais, lançando pratos com quantidades limitadas. O Luiz, do bar do Luiz Fernandes, faz isso com maestria. Diversas vezes ele anuncia: feijoada no sábado, chegue cedo porque a quantidade é limitada. Quando ele faz ações como essa, 11h30 da manhã o bar já está lotado. Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Livro incrível que todo dono de restaurante precisa ler. Meus amigos, estamos chegando ao final dessa live. Se você está gostando, curta, compartilhe, comente. Isso é muito importante para o nosso canal. E no nosso último quadro eu quero falar de feiras e eventos
a gente vai ter duas feiras importantíssimas para o nosso segmento de bares e restaurantes. A primeira é a feira NRA, a feira da National Restaurant Association, que acontece em Chicago todos os anos. Eu tive a oportunidade de ir no ano passado e vou de novo esse ano para conferir as novidades. A feira vai acontecer em Chicago de 18 a 21 de maio e eu gostaria de convidar você para ir junto com a gente no grupo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O pessoal da Abrazel está montando um roteiro muito bacana para a gente durante a feira, com visitas técnicas a restaurantes famosos de Chicago, visita aos principais fabricantes que estarão expondo no stand e diversos eventos para relacionamento. Uma feira importantíssima que todo dono de bar e restaurante precisa ir pelo menos uma vez na vida. E o segundo evento que você precisa vir também é a FISPAL, a principal feira para o nosso setor. Ela vai acontecer de 11 a 14 de junho em São Paulo e durante a FISPAL, no dia 13 de junho, vai acontecer o Fórum Bares e Restaurantes, promovido pela Abrazel, com palestrantes sensacionais, incluindo meu amigo Matheus do Benedito de Campinas. Um cliente que acabou virando amigo e é um dos melhores gestores de restaurante que eu já vi na minha vida. Meus amigos, e chegamos ao fim da nossa live de hoje. Eu espero você na terça-feira da semana que vem para debatermos casos de sucesso e como essas pessoas chegaram lá, para que você possa aplicar as mesmas técnicas no seu negócio, economizando tempo e dinheiro em investimentos que não valham a pena. Eu gostaria de convidá-lo também para participar da comunidade Restaurantes Incríveis. Esse é o primeiro passo para você virar a chave do seu restaurante e chegar ao topo muito mais rápido. Muito obrigado, um grande abraço.